A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos ler Coríntios capítulo 7 e também o capítulo 8 desta carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá de Corinto. Lembrando que meu grupo lá no Zap eu já coloquei ontem o estudo sobre Corinto, então clica lá para você assistir. Se você não está no grupo de estudo do Zap, manda aqui um Zap para mim que eu te coloco lá, tá bom? Então hoje nós vamos começar o capítulo 7, vamos lê-lo e vamos ler também o capítulo 8. Vamos lá. Capítulo 7. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Era uma outra cultura, viu, gente? Tinha uns negócios meio esquisitos ali em Corinto. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por meio ou por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Aos solteiros e às viúvas, digo que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconciliem com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe, se salvará o marido? Ou você, ó marido, como sabe, se salvará a mulher? Uma vida conforme o chamado de Deus. No mais, cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso ou circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade.
Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre e é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Sobre as esposas solteiras ou viúvas, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo, como se não fizesse uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres das preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e cuida melhor de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao Senhor. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente para vocês, para que se possam consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Mas alguém se julga que trata do modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração, não se sente obrigado, mas tem domínio sobre sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, parabéns. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Agora vamos ao capítulo 8, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos o que temos conhecimento. Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo por si só nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra. Como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de todos, que são todas as coisas e para quem existimos, e para um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm o conhecimento. Alguns de nós, acostumados até agora com o ídolo, ainda que comem desses alimentos como se fosse sacrificado a ídolos, e a consciência destes pode ser fraca, vem contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada ganharemos se comermos.
Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado na mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comida santificada a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que vocês têm, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando? E por isso, se a comida serve de escândalo ao seu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a ser escandalizado. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para hoje. Que Deus te abençoe, fique na paz e nós nos vemos amanhã em nome de Jesus.